Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Josemar Daneres e estou fazendo uma série de vídeos com assuntos que fazem parte do dia a dia da Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre rebeldia ou rebelião. São sinônimos. E eu quero começar lendo um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14, que diz o seguinte: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta passagem refere-se a Lúcifer, o anjo que assistia diante de Deus. Você viu aqui nesse texto que a palavra relata que ele era perfeito. Ele foi estabelecido por Deus e era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Foi o momento em que ele se rebelou contra Deus, desejando ser igual ao Altíssimo. A partir daquele momento, ele perdeu a sua condição de anjo e foi tirado do céu, expulso do céu, e com ele a terça parte dos anjos, diz a palavra de Deus. O que eu quero falar nesta oportunidade é um assunto que está ligado diretamente a este texto, ou seja, a rebelião ou a rebeldia. Algo que está acontecendo muito frequente na Igreja do Senhor Jesus em pleno século 21. O que nós estamos encontrando hoje dentro da casa de Deus? Infelizmente, muitas pessoas estão entrando nesse sistema diabólico, satânico, de se rebelar contra as autoridades que foram constituídas por Deus para governar, para comandar a igreja dele aqui na terra. E nós sabemos que esta é uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja, para fazer com que a igreja perca o seu foco e tenha suas estruturas espirituais abaladas. E infelizmente, muitos estão sendo usados pelo espírito da rebeldia para semear no meio da igreja discórdias, divisões, contendas, coisas que venham a ser disseminadas entre o ministério da igreja e com isso causar muito desconforto entre o povo de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz que toda a casa dividida, ela não subsiste. Quer dizer, o próprio Cristo já falou isso lá no livro de Mateus, capítulo 12, que o reino dividido ele não subsiste. Quer dizer, é contrário à palavra de Deus qualquer tipo de rebeldia. E eu quero dizer para você que a desobediência é um ato muito simples e muito comum de acontecer.
Mas através do ato da rebeldia, abre-se uma porta para o espírito da rebelião, ou o demônio da rebelião. A rebeldia ou a desobediência, ela começa às vezes de uma forma muito simples, onde as pessoas não querem se submeter às ordens de uma autoridade, pode ela ser espiritual ou até secular, mas eu estou falando mais diretamente da Igreja de Cristo. Deus tem levantado homens e até mulheres para estar na frente da sua obra como pastores, como ungidos. E muitas vezes estes homens, estas autoridades, estão sendo questionadas, às vezes pelas suas atitudes, às vezes por um ato cometido, se torna então um motivo para alguém questionar as suas autoridades. A partir daquele momento em que entra a desobediência, aonde um membro não quer obedecer à ordem ou à direção de um pastor, onde alguém que faz parte de um departamento da igreja, departamento da escola dominical, departamento da música, do louvor, departamento de assistência social, e qualquer um destes que desobedece àquele que está no comando deste departamento, ele está abrindo uma porta para o espírito da rebelião, o demônio da rebelião se instalar ali, naquele lugar, naquela igreja, e começar a fazer um trabalho muito forte de enfraquecimento das colunas espirituais da igreja. É isto que eu quero falar ao teu coração hoje, meu prezado irmão, irmã, amigo, amiga que está assistindo este vídeo. Nós não podemos deixar que Satanás tenha acesso à igreja do Senhor Jesus, principalmente através da rebelião, porque nesses atos simples da desobediência é que começam a surgir os motivos para futuramente haver uma divisão na casa de Deus. E o que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, quantas igrejas estão sendo formadas, fundamentadas em divisões, quantas denominações estão surgindo hoje, porque ninguém mais quer se submeter às autoridades, ninguém mais quer se sujeitar às autoridades, e isto tem um fundamento, isto tem um começo, e o começo todo está em Satanás. Ele é o princípio da rebelião. Então eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, minha amiga que está me assistindo. De repente você está passando por uma situação difícil, de repente você está até pensando em sair da igreja, de repente você até saiu da igreja por um motivo ou por outro, você se rebelou, você abandonou a casa de Deus, e você não fez um concerto com Deus, não fez um concerto com a pessoa que estava dirigindo você, e a pessoa que tinha autoridade espiritual sobre a tua vida. Todos nós temos uma autoridade acima de nós, e nós temos que nos submeter a ela, se nós quisermos um dia herdar o reino de Deus. Nós temos que desmanchar estas obras malignas, satânicas, que estão se infiltrando no meio da igreja
para causar todo tipo de problemas e estragos na obra de Deus. Com as divisões, com as rebeliões que acontecem no meio da igreja, muitos acabam se desviando dos caminhos de Deus, muitos acabam abandonando a sua fé, muitos ficam com corações feridos, magoados, entristecidos pelos acontecimentos, por tudo que acabou havendo através daquela situação. E Deus tem me tocado para eu falar sobre isso, e é por isso que eu estou gravando este vídeo, para alertar você. Talvez muitas vezes outros estejam tentando influenciá-lo, ou trazendo as influências negativas para dentro da casa de Deus. E esta obra satânica tem que ser quebrada, tem que ser desmanchada. Não importa qual é a igreja ou a denominação que você serve a Deus, se submeta à autoridade que Deus colocou para dirigi-la. Aceite-a como um servo de Deus, uma serva de Deus, ungido para dirigir você. Agora, se você acha que tem alguma coisa errada, se você acha que está mal em alguma situação, que você não pode continuar neste lugar onde você está, por você não concordar em algumas situações, então o que você deve fazer? Converse com o pastor, fale com ele, exponha a situação, e se não houver maneira de consertar e você permanecer nesse lugar, então peça o seu desligamento, mas saia abençoado. Não saia em rebeldia, não saia como muitos fazem, que nem comunicam o pastor da igreja, e daqui um pouquinho eles já estão em outra denominação, entrando em uma outra denominação, sem pedir o desligamento aonde eles estavam. Deus não aceita esse tipo de atitude, e muitos estão cometendo isto. Eu estou falando isto com autoridade porque eu sou pastor, e eu vejo muitas pessoas entrando nesta roda viva satânica, em que ele coloca as pessoas nesse ciclo de rebeldia, em que qualquer motivo é motivo para a pessoa abandonar a igreja, sair da igreja, trocar de igreja, como se isso fosse resolver. Pelo contrário, aonde a pessoa vai, o demônio da rebelião vai junto, e mais dia menos dia ele vai atuar. Eu quero dizer a você, se um dia você entrou em uma dessas situações, você se rebelou contra o teu pastor, contra aquele que tinha autoridade sobre a sua vida, e você não consertou, conserte o mais rápido possível. Não esqueça o que diz a palavra de Deus: o que o homem semear, isto ele ceifará. Se você semeou rebelião, discórdia, contenda, você um dia vai colher a mesma coisa. Então, para você estar bem com Deus, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, você esteja apto para subir com a noiva do Cordeiro, você tem que consertar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não leve isto adiante, não faça pensando que Deus vai se esquecer destas coisas que aconteceram. Deus não se esquece. Fica tudo pendente no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é diferente do mundo físico, do mundo natural. E Deus tem os seus princípios, as suas leis, e nós temos que nos adaptar a elas. Não é elas que têm que se adaptarem a nós. Não é a palavra de Deus que tem que
se adaptar às nossas maneiras, à nossa vontade, aquilo que nós pensamos ser. Não, é nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Não se engane, não deixe o diabo enganar você. Não entre neste ciclo malicioso de Satanás, da rebeldia, da desobediência, aonde ele acaba formando rebeliões dentro da casa do Senhor, trazendo prejuízos inimagináveis. Prejuízos tremendos se formam dentro do corpo de Cristo, através da rebelião. Que Deus te abençoe com esta mensagem, com esta palavra. Grave ela em teu coração. Procure o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te oriente, te dê sabedoria para você vencer esses momentos difíceis, de repente, que você está passando, de dúvida, sem saber o que vai fazer. O Espírito Santo vai dirigir você. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Mande um e-mail para mim, vai passar aqui embaixo. Se você deseja perguntar, tirar alguma dúvida, também mande um e-mail para mim. Eu vou estar procurando responder você. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.